A paz de Jesus. Vamos então à leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, nessa terça-feira, que é a leitura de Tobias, o livro de Tobias, capítulo 2, de 9 ao 14. O livro de Tobias é um livro que não consta nas Bíblias evangélicas. É um dos 7 livros. Os 7 livros que constam no Antigo Testamento da Bíblia Católica são os seguintes: Tobias, Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. 7 livros do Antigo Testamento não constam nas Bíblias evangélicas e constam no Antigo Testamento da Bíblia Católica. No entanto, esse livro de Tobias eu já li, é maravilhoso, esse livro é lindo. Lembra um pouco o livro de Jonas, de Jó. É uma história linda, linda, linda. Interessante que o nome do livro é Tobias, mas o protagonista da história é o pai do Tobias, Tobit, que nós vamos começar a ler a sua história agora, na missa de hoje, e amanhã e depois ainda teremos outras leituras desse livro tão lindo, o livro de Tobias, que só consta na Bíblia Católica. Vamos lá então? Primeira leitura, Tobias, capítulo 2, versículos 9 ao 14. Mas Tobit, o pai de Tobias, Tobit temia mais a Deus que ao rei e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e inumava durante a noite. Só um parêntese aqui, eu esqueci de falar. A linguagem que está aqui na Bíblia Ave Maria é diferente da linguagem que nós encontramos aqui na liturgia diária. Bem diferente, porque na liturgia diária a narração está na primeira pessoa. Eu, Tobias, eu fiz, eu. É o próprio Tobias falando. E aqui na Bíblia Ave Maria, não. É o narrador falando do Tobias. Né? Tipo, está na terceira pessoa, eu acredito, né? Então, ao me deparar com essa diferença de tradução, quando na liturgia é o próprio Tobias falando, e aqui na Bíblia Ave Maria é um narrador contando a história de Tobias, eu fui conferir então na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais moderna, a tradução mais moderna que nós temos, né? E mais científica. E aqui na Bíblia de Jerusalém está exatamente como a tradução que é usada na missa. Provavelmente a tradução da Bíblia da CNBB. É o próprio Tobias contando a história. Mas como eu sei que é a mesma história, e sei também que a maioria de nós temos a Bíblia Ave Maria, eu vou ler aqui na Ave Maria. E na missa você vai perceber que na verdade é o Tobias contando a história. Vamos novamente? Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova. Olha que frase forte. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova. Então existem situações que a gente vê na Bíblia falando que Deus é inacessível ao mal. Nunca digas é Deus que me tenta, é Deus que me castiga. Deus é inacessível ao mal. No entanto, algumas coisas ruins acontecem. Não é a ação de Deus, mas é permissão de Deus. Então, aqui diz assim: Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, de Tobit, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Então a paciência demonstrada por Tobit nessas passagens que nós vamos ler hoje, amanhã e depois na missa, contando a história de Tobit, é para nós um exemplo. Que exemplo? Versículo 13. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado os seus mandamentos, ele não se afligiu e nem murmurou. Você sabe que murmurar é falar mal. Ele não se afligiu e nem murmurou contra Deus, por ter sido atingido pela cegueira. Mas, atenção, perseverou firme no temor de Deus,
continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Continuou dando graças, não murmurou contra Deus, mesmo passando uma grande prova. Ele não se afligiu, continuou perseverando, dando graças, louvando a Deus. Amém. Vamos ao salmo de hoje? Eu vou tomar o salmo aqui da liturgia diária. E é bom se você tiver esse livro, né? A liturgia do mês. E o salmo de hoje é o salmo... Deixa eu ver o número aqui do salmo. Salmo 117. E o refrão do salmo é o seguinte: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Olha o exemplo de Tobit, que homem firme. Diante das aflições e prova, ele continuou fiel. Ele continuou perseverante, não murmurou e continuou dando graças a Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei, a palavra de Deus. Você ama com carinho a lei, a palavra de Deus? Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Ele não teme receber notícias más. Que lindo, hein? Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos há de ver os seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Amém. Aleluia. Vamos ao Evangelho do dia. Evangelho de Marcos 12, 13 a 17. Nós sabemos que agora Jesus está no momento em que estão tentando pegar ele. E agora tentaram pegar a Jesus para que ele enfurecesse o Império Romano que dominava aquela região. O Império Romano tinha um rei e não admitia que ninguém contestasse César, que era o rei de Roma. E aí quiseram dizer que Jesus iria contestar. Por quê? Porque os judeus não aceitavam pagar imposto para outro país, que era o que estava acontecendo ali. Mas se alguém reclamasse, corria o risco de ser preso e ser crucificado. Mas se Jesus concordasse com os impostos, ele iria desagradar os judeus. Então fizeram essa armadilha com ele. Dependendo do que Jesus responder, ou vai desagradar ao Império Romano, os invasores daqui da nossa terra, ou vai desagradar os próprios judeus, né, que seguem a Jesus. Vamos ver o que aconteceu então. Tributo a César. Marcos 12, versículo 13 ao 17. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos, né, povo do governo, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Então eles chegaram bajulando, né? Chegaram elogiando, mas disseram aqui sobre a aparência, lembra? Não olhas as aparências dos homens, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Se ele diz que não, o Império Romano ia cair em cima de Jesus, os herodianos que estavam ali. Devemos pagar ou não pagar? E se ele dissesse que deve pagar, aí os judeus, os fariseus que estavam lá também, queriam cair em cima de Jesus. Mas você está favorecendo os nossos invasores, o Império Romano? Então essa foi a armadilha. Se não, era um problema. Se sim, era outro problema. E aí? Devemos pagar o imposto a César? Sim ou não? Versículo 15. Conhecendo-lhes a hipocrisia, né, porque chegaram elogiando, respondeu-lhe Jesus: Por que quereis armar um laço? Mostrai-me um denário, uma moeda, né? Apresentaram-lhe, e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A pergunta-chave é essa: de quem é esta imagem e esta inscrição? Porque ali na moeda estava a imagem do criador da moeda, César, do dono da moeda, César. Mas também nós podemos ver que, quando ele fala dai a Deus o que é de Deus, então significa que Deus imprimiu a sua imagem, a sua inscrição. E Ele imprimiu em nós, imprimiu naqueles homens. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Assim como aquela moeda que tem a imagem de César deve ser dada a César, o ser humano, o Filho de Deus, que traz a imagem de Deus e sua inscrição, também tem que se dar todo a Deus. Você entende? Você que é imagem e semelhança de Deus, dai a Deus o que é de Deus. Dá-te a ti mesmo a Deus, porque esta imagem e esta inscrição pertencem a Deus. Aleluia! Irmãos, voltaremos amanhã então para a liturgia do dia de quarta-feira. Estivemos reunidos nesse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!